Sabe aqueles dias em que a gente se olha no espelho e sente que perdeu algo de si mesma? Não falo de aparência, de cabelo ou de roupa. Eu falo de um brilho que já esteve ali, um encanto, uma leveza, uma confiança silenciosa que fazia a vida ter sentido. Talvez um dia você tenha sido essa mulher cheia de sonhos, com o coração aberto, acreditando que a vida seria uma grande aventura com Deus. Mas entre as exigências, as cobranças, as comparações e as feridas, algo se perdeu no caminho. E de repente, você se acostumou a sobreviver, a cuidar de todo mundo, a dar conta de tudo, mas sem ter tempo para ouvir o que o seu próprio coração andava gritando no silêncio. Eu também me vi assim, tentando ser a mulher certa, a amiga presente, a filha responsável, a profissional exemplar, a cristã madura. E quanto mais eu tentava caber, mais eu sentia que havia um eco, um sentimento de estar sempre quase, quase suficiente, quase bonita, quase espiritual, quase amada. E foi nesse lugar de uma busca que eu não conseguia mais disfarçar. Eu encontrei um livro que mudou o meu olhar sobre mim mesma. Em Busca da Alma Feminina, de John e Stacey Eldridge. Esse livro não me ofereceu fórmulas nem regras, nem mais uma lista de tudo o que eu deveria ser. Pelo contrário, ele me convidou a parar, a respirar e me lembrar de quem eu já era. Logo nas primeiras páginas, os autores perguntam: o que está na essência do coração de uma mulher? Quais são os seus desejos? O que nós desejávamos quando nós éramos crianças? E o que ainda desejamos hoje como mulheres? Fiquei surpresa ao ler essas perguntas, porque eu não sabia responder. A verdade é que, em algum ponto entre a menina sonhadora e a mulher adulta, a gente aprende a calar o coração, aprende a esconder o que sente para não ser chamada de fraca. Aprende a fingir que está tudo bem para não parecer carente. Aprende a se controlar para não ser intensa demais. E assim a gente vai se distanciando de nós mesmas. E sem perceber também de Deus. Porque foi Ele quem nos deu um coração sensível, profundo, cheio de beleza e emoção. Mas o mundo nos ensina a ver isso com um defeito. Em Busca da Alma Feminina é mais do que um livro, é um espelho. Ele mostra o que sempre esteve dentro de nós, mas que as feridas, o medo e o cansaço apagaram. Ele fala sobre uma feminilidade que é poderosa e eterna, impetuosa e fascinante, um reflexo do próprio coração de Deus. E é impossível ler sem se reconhecer, sem se emocionar, sem sentir Deus sussurrando: filha, o que se perdeu, eu posso restaurar. O que adormeceu, eu posso despertar. Talvez você também tenha se sentido invisível, como se ninguém notasse o quanto você se doa, o quanto tenta ser forte, o quanto luta silenciosamente para manter tudo de pé. Talvez você tenha acreditado que ser mulher de fé significa não sentir, não chorar, não desejar demais. Mas o que o livro me mostrou é que Deus não nos criou para escondermos o coração. Ele nos criou para revelá-lo. E há algo profundamente espiritual em uma mulher que decide voltar a ser inteira. Eu me lembro de fechar o livro em determinado momento e pensar: será que eu realmente acredito que Deus se importa com o meu coração? Não o meu desempenho, não as minhas boas intenções, mas o meu coração com suas dores, seus anseios e seus sonhos. E foi ali que eu entendi. Jesus não veio apenas para me salvar do pecado. Ele veio para me devolver a mim mesma. Ele veio para me resgatar das máscaras, das pressões, das comparações. Veio para dizer: eu te vejo, eu te escolhi, você é cativante. Se você chegou até aqui, talvez o seu coração também esteja cansado. Cansado de se sentir em falta, cansado de tentar merecer amor, cansado de ser forte o tempo todo. E eu quero te dizer que este vídeo é um convite. Não apenas para conhecer um livro, mas para fazer uma jornada comigo. Uma jornada de volta ao coração. Uma caminhada rumo à cura, à liberdade e à beleza.
que Deus plantou em cada uma de nós. Meu nome é Patrícia e esse espaço se chama Entre Páginas e Revelações. Esse canal nasceu de um processo pessoal muito honesto, de perceber que eu lia muitos livros, acumulava entendimento, fazia muitas anotações, tinha muitas experiências com Deus, mas eu não compartilhava com ninguém. E foi nesse lugar que eu entendi que eu precisava transbordar na vida de mulheres que passam pelos mesmos questionamentos, pelas mesmas experiências e se sentem sozinhas. O Entre Páginas e Revelações existe exatamente para isso. Aqui os livros não são resenhas frias nem recomendações rápidas. Eles são ferramentas de confronto, de clareza e de cura. Cada obra que passa por aqui se torna um espelho, um convite para olhar para dentro, reconhecer os padrões, nomear dores e alinhar o coração com aquilo que Deus realmente sonhou para nós. E por que falar de Em Busca da Alma Feminina aqui? Porque esse livro tocou em lugares que muitas mulheres cristãs aprendem a ignorar. Ele fala de desejo, de beleza, de força, de identidade, de feridas profundas e de uma alma que foi sendo domesticada, silenciada e endurecida ao longo do tempo. Ele não trata a mulher como um problema a ser corrigido, mas como um coração a ser resgatado. Eu não falo desse livro como alguém que leu e seguiu em frente intacta. Eu falo como alguém que precisou parar, respirar e admitir. Eu me perdi de muitos momentos tentando ser forte, correta, madura e aceitável. Eu aprendi a funcionar, mas não a viver inteira. Aprendi a servir, mas não a escutar a minha própria alma. E esse livro me ajudou a perceber isso com muita verdade. Se você chegou até aqui porque sente algo parecido, um cansaço que não é só físico, uma sensação de que algo dentro de você ficou para trás. Uma fé viva, mas uma alma cansada. Se isso ressoa em você, esse espaço também é seu. Aqui eu falo de mulher para mulher. Não como alguém que tem todas as respostas, mas como alguém que decidiu parar de fugir das perguntas certas. Eu acredito profundamente que Deus se importa com a alma feminina, com seus desejos, com suas dores, sua força e sua sensibilidade. E acredito que maturidade espiritual não é endurecer, é pertencer. Não é se anular, é se alinhar. Se esse tipo de conversa faz sentido para você, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Curta esse vídeo também se essa conversa já começou a tocar algo dentro de você. Em Busca da Alma Feminina foi escrito por um casal, John e Stacey Eldridge. Esse livro é impressionante porque ele é escrito com duas vozes. A de um homem que busca compreender o mistério da feminilidade e a de uma mulher que o vive por dentro, com toda a sua complexidade, dor e beleza. John é teólogo, conselheiro e autor de vários livros cristãos que falam sobre o coração humano e o propósito de Deus para nós. Ele é o mesmo autor de Coração Selvagem, que fala sobre o coração masculino. Essa necessidade de aventura, de coragem, de redenção que existe em cada homem. E se você é mãe de menino, eu te aconselho a leitura. Já Stacy, sua esposa, é escritora, mãe e líder de ministérios voltados para as mulheres. E juntos, eles decidiram escrever sobre aquilo que Deus foi revelando em sua própria jornada conjugal e espiritual, o coração feminino como reflexo direto do coração de Deus. Eu lembro de pensar, como é bonito ver um homem e uma mulher unindo suas vozes para revelar o que há de mais profundo em nós, a essência da mulher que Deus criou. E o livro não é uma teoria distante. Ele nasce de experiências reais, de dores vividas, de cicatrizes que foram sendo curadas com o tempo. Stacy compartilha inseguranças, expectativas frustradas e o quanto ela mesma precisou permitir que Deus a curasse das mentiras que acreditava sobre si mesma. Ela fala sobre o peso de tentar ser perfeita, a culpa por se sentir cansada, o medo de não ser suficiente. E John, com sensibilidade rara, vai mostrando que essas dores não são sinal de fraqueza, mas de um coração que foi ferido e que Deus quer restaurar. O propósito do livro é simples e profundo: resgatar o encanto e a essência de ser mulher. Não a beleza idealizada
por padrões de cultura, nem aquela moldada por religiosidade, mas a mulher verdadeira que sente, que chora, que sonha, que tem dias bons e ruins, mas que, em tudo isso, reflete algo do próprio Criador. Deus colocou em nós qualidades que vêm diretamente dele: sensibilidade, ternura, compaixão, o desejo de relacionamento, beleza e amor. E, no entanto, o mundo tentou transformar essas virtudes e tentou nos convencer de que ser sensível é ser frágil, que desejar amor é ser dependente, que cuidar é ser submissa, que chorar é ser desequilibrada. John e Stacy mostram que o coração da mulher carrega três desejos fundamentais: ser parte de um romance verdadeiro, viver uma grande aventura compartilhada e revelar beleza ao mundo. E, à primeira vista, pode até parecer poético demais, mas quando eu olhei com o olhar da fé, eu entendi claramente porque o romance que Deus nos oferece não é terreno, é espiritual. O papel insubstituível é o nosso propósito no reino. E a beleza que revelamos não é estética, é glória. Esses três anseios não são caprichos emocionais, eles são ecos da eternidade. São a forma como Deus nos convida a participar da sua história. E é curioso como esses desejos estão em nós desde pequenas. Quando éramos meninas, brincávamos de contos de fadas, não apenas por fantasia, mas porque, de algum modo, sabíamos que fomos criadas para algo grandioso. Queríamos ser vistas, amadas e escolhidas. Queríamos viver algo bonito, que fizesse o coração vibrar, mas com o tempo aprendemos a esconder isso. A vida adulta veio com responsabilidades, feridas, desilusões e fomos guardando nossos desejos em gavetas trancadas, chamando isso de maturidade. Em Busca da Alma Feminina é o livro que nos lembra de abrir essas gavetas, de olhar para dentro e resgatar o que Deus plantou lá. Um coração vivo, cheio de anseios santos, que deseja se conectar, se entregar, se revelar. O livro foi publicado pela primeira vez em 2002, mas a mensagem dele é atemporal. Cada capítulo parece escrito para os dias de hoje, para essa geração de mulheres cansadas de se dividir em mil partes, tentando ser fortes o tempo todo. E o mais bonito é que a Stacy não fala de um lugar incansável, ela fala de um lugar humano. Ela admite suas lutas com a autoimagem, com o medo de não ser suficiente, com a culpa por sentir demais. E é aí que o livro toca tão fundo, porque ele não fala sobre mudar o que somos, mas sobre permitir que Deus restaure o que fomos criadas para ser. Em vários momentos, John e Stacy trazem histórias bíblicas para ilustrar esse processo. Eles falam de Esther, cuja coragem salvou um povo, de Maria, cuja entrega trouxe o Salvador ao mundo, de Eva, que, mesmo tendo errado, foi chamada para revelar a beleza da criação. Cada mulher bíblica é mostrada não como um ideal distante, mas como um reflexo da diversidade e do coração de Deus. E quando eu entendi isso, percebi que o problema não é sermos demais emotivas, demais intensas, demais sensíveis. O problema é tentarmos ser menos do que Deus nos fez para ser. E uma das partes que mais me tocou foi quando o livro diz que Eva é a coroa da criação. Pense nisso. Deus cria tudo: céu, terra, mares, animais, forma o homem e, como se guardasse o toque final, cria a mulher. Não como acessório, mas como o ápice da beleza divina. A mulher é o fechamento da obra-prima de Deus. E é por isso que há uma glória escondida em cada uma de nós. Uma glória que o mundo tenta apagar, mas que o Espírito Santo insiste em reacender. John e Stacy também mostram que há um motivo espiritual por trás do fato de um inimigo atacar tanto a identidade feminina. Porque o inimigo sabe que quando uma mulher descobre quem é em Deus, ela se torna imparável. Uma mulher curada, que entende o seu valor e se vê como reflexo da glória de Deus, muda o ambiente em que vive. Ela cura relacionamentos, inspira coragem, desperta fé. E esse livro me fez lembrar que, quando Deus olha para nós, ele não vê o caos, ou as falhas, ou a confusão. Ele vê beleza.
Ele vê o reflexo do próprio coração. Eu me lembro de fechar o livro e ficar em silêncio por um bom tempo. As palavras ecoavam dentro de mim. Você é cativante, você foi criada para o romance, você tem um papel insubstituível, você carrega beleza para revelar. E confesso que minha primeira reação foi resistência, porque parecia bonito demais, romântico demais, até um pouco ingênuo diante do mundo real. Esse mundo onde a gente precisa ser forte, trabalhar, resolver, sobreviver. Mas aos poucos, o Espírito Santo foi me mostrando que não é sobre negar a realidade, é sobre redimi-la. Então, comecei a fazer algo simples, voltar a ouvir o meu coração. Por tanto tempo, eu o tratei como inimigo, como algo que me atrapalhava, me deixava vulnerável. Mas o livro me lembrou de Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E percebi que guardar o coração não é trancá-lo, é cuidar dele, é dar-lhe espaço para sentir, para descansar, para se reencontrar com Deus. Uma das primeiras mudanças práticas que vivi foi parar de tentar provar meu valor. Eu não percebia o quanto fazia as coisas esperando ser vista, reconhecida, aprovada. Mas quando comecei a enxergar o meu valor através dos olhos de Deus, essa necessidade começou a perder força. Em Busca da Alma Feminina, me ensinou que o maior descanso da mulher é viver a partir da segurança de ser amada, e não da ansiedade de ser aceita. Outra aplicação profunda foi entender que o desejo de romance não é vergonha, é chamado, que o amor é a linguagem do céu. E quando a gente tenta suprir essa necessidade com distrações, comparações ou relações vazias, o coração adoece. Mas quando voltamos a buscar esse amor em Deus, tudo muda. O livro também fala sobre o papel insubstituível da mulher, que mexeu muito comigo. Por muito tempo tentei ser tudo para todos e me frustrei quando não consegui. Mas esse papel insubstituível não é sobre quantidade, é sobre propósito. Não é sobre fazer mais, é sobre ser quem Deus me chamou para ser naquele lugar específico. Outra lição prática que eu levei para a vida foi sobre revelar beleza. No livro, os autores dizem: a beleza consola, a beleza inspira, a beleza é transcendente. E isso me fez olhar para mim e para o meu entorno com novos olhos. Eu percebi que, em um mundo tão áspero, apressado, ser mulher é ser portadora da beleza. Não falo da estética, mas da beleza que acolhe, que traz paz, que faz alguém respirar aliviado por estar perto da gente. A beleza que vem da presença de Deus. A beleza é manifestação da graça em forma visível. E quando uma mulher curada caminha, o mundo à volta dela começa a florescer também. Outra aplicação prática é com os relacionamentos. O livro fala que a mulher foi criada para o relacionamento, porque o próprio Deus é relacional. E isso me fez perceber que o isolamento pode até parecer proteção, mas na verdade é prisão. Comecei a abrir o coração novamente, a confiar, a perdoar. Não é fácil, mas é libertador. E descobri que o perdão é uma forma de beleza também. É quando escolhemos a leveza ao invés da amargura. E por fim, a aplicação mais profunda, permitir-se ser amada. Parece simples, mas é o desafio de uma vida inteira. Porque ser amada exige vulnerabilidade, exige soltar o controle, abrir o peito, deixar Deus entrar. E aos poucos eu tenho aprendido que o amor de Deus não é uma teoria, é uma presença. Está ali quando eu respiro fundo, quando lembro de um versículo, quando ele me mostra algo simples e diz: Isso é para você. E quanto mais permito ser amada, mais descubro quem eu sou. Hoje, se eu pudesse resumir tudo o que esse livro me ensinou, eu diria: Deus não quer que a gente apenas creia nele. Ele quer que a gente viva com o coração desperto para amá-lo de volta. E amar a Deus é o que nos torna mais humanas, mais belas, mais livres. Hoje, quando eu penso na alma feminina, eu vejo um campo florido que o tempo tentou secar, mas que Deus insiste em regar com graça. Vejo uma beleza que o mundo tenta disfarçar com filtros, mas que o céu reconhece como glória.
Vejo uma força que não vem da rigidez, mas da delicadeza. E percebo que o maior milagre é ser inteira em meio a um mundo fragmentado. E é por isso que eu quero te deixar um convite. Não tenha medo de se reencontrar. Não tenha medo de sentir, de desejar, de amar, de ser vista. Porque o Deus que te criou, a sua imagem, é o mesmo que deseja que você se veja com os olhos dele. Ele te chama não apenas para uma fé racional, mas para um relacionamento vivo, um amor que te transforma por dentro e se manifesta em tudo o que você toca. Talvez você esteja se perguntando por onde começar essa jornada. Comece voltando para o lugar do amor. Não um amor superficial, mas aquele que te cura. Ore com sinceridade. Fale com Deus como quem fala com um amigo. Permita-se ser amada. E se as lágrimas vierem, não as segure. Elas também são oração. E agora eu quero encerrar esse vídeo orando com você. Senhor, hoje eu te apresento o coração dessa mulher que está me ouvindo. Talvez cansado, talvez silencioso, talvez esperando algo que nem saiba nomear. Tu sabes o que ela tem tentado, tu conheces as pressões que ela carrega, os papéis que desempenha, as feridas que ela disfarça. E ainda assim, Pai, tu a chamas de amada, tu a chamas de cativante, tu a vês por dentro, não pelo que ela faz, mas por quem ela é. Restaura, Senhor, o coração que se perdeu no meio da correria. Sopra vida sobre o que o medo apagou. Revela de novo o encanto de ser mulher, o dom de sentir, de cuidar, de criar, de revelar beleza. Mostra a ela que sua sensibilidade é força, que sua ternura é poder, que sua fragilidade é porta para a tua presença. Ensina-nos, Pai, a viver com o coração desperto, a não aceitar uma fé automática, mas uma fé viva, pulsante, que sente e responde ao teu amor. Tira de nós a necessidade de controlar e nos ensina a confiar. Que cada mulher que ouvir essa oração se lembre de que foi escolhida desde o ventre, que o amor de Cristo é o seu lar. Senhor, que o teu Espírito Santo a leve a um tempo de cura, de descanso, de recomeço. Que o coração dela volte a florescer e que, ao olhar no espelho, ela veja não as marcas da dor, mas os traços do teu amor, Senhor. Porque tu és o Deus que transforma as feridas em beleza e choro em renovo. Em nome de Jesus, amém. Antes de sair, eu quero te fazer uma pergunta. Em que área da sua vida você percebe que o seu coração foi silenciado? E o que você sente que Deus está te convidando a restaurar agora? Se você se sentir à vontade, escreva nos comentários. Talvez a sua resposta seja o começo da sua cura. E também a resposta para outra mulher, que outra mulher precisa ler hoje. Que você volte ao coração e encontre Deus te esperando ali.